Fala galera que acompanha aí o Escola da Fortuna. Bom, nós estamos aqui para falar hoje da Rumo, né? Código RAIL3 na bolsa. Então, essa é outra empresa polêmica, né? Que muita gente fala que é tranqueira, o setor, que é muito cíclico, né? E margens apertadas e etc. Eu concordo com muitas dessas afirmações, né? Mas não tem como negar que essa empresa ela sofreu uma evolução muito grande, né, em termos de gestão e eficiência operacional, né, desde que a nova gestão assumiu. Né? Então, antes essa empresa, para quem não lembra, era América Latina Logística, né, e hoje é a Rumo, né, que é a maior controladora da empresa hoje é a Cosan Logística, tá, pessoal? Então mudou o controle. Desde que mudou o controle, essa empresa vem apresentando resultados cada vez melhores, né? Mas a gente pode ver aqui, né? Vamos no site Fundamentos, por exemplo. Se a gente for olhar os demonstrativos de resultado, a gente vai ver, né, que ela teve uma evolução interessante na receita ó, de 2010, aí mais ou menos trimestralmente para um faturamento de 600 milhões para um faturamento aí de quase 2 bi por trimestre. Então, evolução aí de pelo menos umas 3 vezes, né, a evolução da receita. E aí, mas obviamente que não tem como a gente olhar só a receita, né? Então vamos olhar aqui, por exemplo, as margens da companhia tiveram uma queda absurda, né, em 2015 por causa da crise do Brasil, que estava no auge da crise. Aqui o lucro operacional trimestralmente também passou por, tá vendo só como é que o nível de lucro operacional caiu aqui entre 2015 e 2017, depois voltou a evoluir, né, com a melhoria da economia. Aqui são os resultados financeiros, as despesas, né, com juros e tudo mais. E aqui a evolução do lucro líquido, você pode ver que os últimos 6 trimestres de lucro consecutivo, o que não acontecia há bastante tempo. Você pode ver que aqui na época que ainda era América Latina Logística, tinha muita oscilação de lucro positivo, negativo, passou por esse momento terrível aqui de só prejuízo, né? E aí está mantendo mais consistência, só que o futuro da empresa agora, né, com todo esse problema na economia mundial, a gente não sabe qual vai ser. Né? Então, essa é uma das empresas preferidas do Breda, né, que ele investiu bastante nessa empresa aqui, comprou lá a um preço muito irrisório, né, perto do que ela está valendo hoje. Né? Então, comprou na bacia das almas, digamos assim, né? Vamos ver aqui os últimos 5 anos, ó. Chegou a valer, pessoal, 1,50, tá, em 2016. Então ela teve aí um crescimento aí de 1.640%, né, até que teve uma queda aí, mas ainda está com um acúmulo, né, de 1.200%. Né? Então chegou aí a valer um preço irrisório, né? Quem aproveitou, aproveitou. Né? Empresa cíclica é assim, pessoal. Eu particularmente não manteria, eu Roberto, não manteria uma empresa dessa por longuíssimo prazo. Né? Eu já teria vendido certamente e vou mostrar através dos cálculos valuation como hoje a margem de segurança não é mais interessante, né, para você entrar na Rumo, tá? Então quer ver? Vamos fazer um cálculozinho aqui retrospectivo, tá? Vamos pegar no site Fundamentei o fluxo de caixa que a empresa gerava lá. Ó, em 2015, situação horrível, né? Até 2017 também a situação era muito ruim. Ela conseguia gerar um fluxo de caixa livre aí de aproximadamente 200 milhões, tá? E a ação valia muito pouco. Então, até na situação ruim, ela gerava algum fluxo de caixa livre. Então, vou colocar aqui 0,2, tá, de fluxo de caixa livre por ano, o que daria aí 4 bi, né, de valuation, né, 4 bi 200 milhões, né, hoje a empresa vale 30 bilhões, né, então aí é um valuation aí mais ou menos ah, mais ou menos umas 6 vezes menor, né, mais ou menos umas 6 vezes menor, o que daria aí um, um preço da ação, por exemplo, se hoje ela vale,
Vamos dar uma olhada aqui. Se hoje ela está valendo 19,47, a gente divide por 6, aí daria 3,20. Ou seja, nessa época aqui, se você considerar um fluxo de caixa horroroso, né, totalmente fora do que ela conseguia gerar, ainda assim você conseguiria perceber que tinha uma margem de segurança muito boa a 1,50, né? E aí você, que eu faria, por exemplo, eu, Roberto? Eu entraria aqui, ó, na bacia das almas, né? Compraria algumas ações. Obviamente, pessoal, que eu não sei quando que até onde uma ação vai cair, tá? Mas baseado no que ela estava gerando de fluxo de caixa na época lá, óbvio que eu não ia olhar só a questão do valuation do fluxo de caixa, olhar o valuation por múltiplos também, né? Porque eu costumo olhar os dois. E aí, aqui já chegando nesse preço de 1,50, a gente já saberia que estaria com uma margem de segurança aí bastante interessante, mesmo considerando o fluxo de caixa livre totalmente abaixo do que ela consegue gerar, né? E aí você pode ver quando ela melhorou em 2018, esse fluxo de caixa livre já foi para 708, né? Ou seja, já foi a capacidade de geração de fluxo de caixa livre já era praticamente aí 3 vezes maior, né, em 2018, o que obviamente em termos proporcionais já elevaria o valor justo dela, né, para lá para casa de que a gente botou aqui. Qual era o cálculo que a gente fez aqui? O cálculo que a gente colocou foi de, se não, foi de aproximadamente R$ 3, né? Ou seja, aí o cálculo já iria para R$ 9 mais ou menos o valor justo dela, né? Nesse patamar aqui de fluxo de caixa livre. E aí depois, né, nós tivemos um ano espetacular aqui de fluxo de caixa livre 2019. Em 2019 as empresas voltadas para o mercado interno, né, tiveram foi um ano espetacular, né? Então, eu acho que a evolução do lucro das empresas ia continuar muito bom em 2020 também, se não fosse o coronavírus, né, viesse e atrapalhasse tudo, tá? Então, pô, isso aqui. Então, vamos pensar o seguinte: quando a gente está pensando em termos de valuation, isso aqui é o extremo do ruim, certo? É o extremo do ruim, é uma catástrofe total na economia que estava, né, e a empresa ainda assim conseguia gerar um fluxo de caixa livre na base daí de em torno de 200 milhões de reais, né? E agora ela está aí, digamos, perto da sua, digamos que ela estaria ou na sua melhor performance ou muito perto da sua melhor performance, porque as margens desse negócio não tem como esticar muito, não tem como fazer milagre, né? Não tem como. É um setor que é de margens apertadas e ponto final. Ou você aceita isso ou não, né? Então você tem esse tipo de setor aqui, pessoal, você tem que entrar com muita margem de segurança, né? Esse setor de logística. E aí então ela foi para casa de 1,5 bi, né? De geração de fluxo de caixa livre, né? Vamos colocar, eu achei um valor diferente do que tava lá na. Eu achei o valor de 1,66 bi, tá? De fluxo de caixa livre, tá? Diferente do que está escrito no site. Fundamentei. De onde que eu peguei? Direto do balanço, tá? Eu fui aqui no balanço da Rumo aqui. E o que eu fiz? Eu peguei o fluxo de caixa operacional. O que é o fluxo de caixa livre? É o fluxo de caixa operacional aqui, ó, em 2019, 3.600, né? E diminuído o CAPEX, que foi 1,9 bi, né? E chegou naquele valor de aproximadamente 1,660 bi, tá? Aqui eu entrei no site, eu não sei porquê, se é porque eu estou no Canadá, mas ele está abrindo o resultado em inglês, tá? Eu não sei porque eu não consegui. Eu entrei no site em português, baixei o press release que estava escrito também em português, mas mesmo assim apareceu as informações em inglês. Mas enfim, dá para vocês entenderem aqui, né? Que eu peguei esse valor menos esse valor, né? Então, se eu jogar um valuation só pela. Estou fazendo só cálculos bem simples aqui, tá, pessoal? Sem querer complicar muito, sem querer botar a fase, mesmo porque a fase de crescimento, né, de uma empresa dessa vai girar aí em torno de 10 a 15% ao ano, né? Não vai ser muito maior do que isso, a não ser que ela faça aquisições bastante relevantes, né? Mas eu já considerei diretamente o valor da perpetuidade, desconsiderei a fase de crescimento, peguei só a perpetuidade, que é onde
geralmente está o brutão do valor de uma companhia, e aí eu cheguei no resultado, né, de praticamente 35 bilhões de valuation, sendo que a empresa nesse momento está valendo 30 bilhões, ou seja, você tem uma margem de segurança muito pequenininha, né? O Breda deu uma entrevista falando que para ele, na opinião dele, a Rumo ainda está baratíssima e tal, né? Mas na minha opinião não está, né? Tá aqui, eu estou comprovando aqui, botando para vocês, né? O custo médio poderá de capital usei 10%, né? O crescimento eu considerei 5%. Isso aqui, pessoal, já é com base em coisas que eu já estou acostumado a fazer valuation, então eu já sei aproximadamente aí o valor, né, eu não fiz a Vera, tá? Esse custo médio ponderado de capital, mas se não for 10% é muito próximo disso, tá? Desse tipo de empresa aqui. Crescimento 5%, né? E aí que está o fluxo de caixa livre que eu coloquei, então chegando no valuation, né, de aproximadamente 35 bilhões de reais. Taxa interna de retorno, o que, que é isso aqui, pessoal? Você usa essa fórmula aqui, só que o WACC ele vira taxa interna de retorno, tá? Então a sua incógnita na fórmula vira essa aqui, tá? Então o terminal value você vai colocar o valor atual dela, que é 30, né, de 30 bilhões, que é o valor atual. E aqui você vai substituir os valores, quanto que é o fluxo de caixa livre agora, não sei o que, o crescimento 5%, e aí você chega lá a uma taxa interna de retorno de 10,81, né, o que é maior do que o WACC. O próprio Breda fala que gosta de fazer esse caminho contrário, né, em vez de você pega o valor atual da empresa e acha a taxa interna de retorno com base no fluxo de caixa. E aí, por exemplo, vamos supor que você acha um TIR, né, de 20%, por exemplo, sendo que o WACC. O que é o WACC? Nada mais é do que como se fosse a taxa mínima de atratividade, né? Representa, né? Taxa mínima de atratividade de um projeto ou de um investimento, seja lá o que for. E aí, então, se o TIR fosse 20%, você estaria com um spread de 10%, né, em relação ao custo médio ponderado de capital, né? Você estaria com um spread muito grande, ou seja, o TIR seria muito bom, e aí ele olha sobre essa perspectiva do TIR, né? Ele fala, né? Mas, na minha opinião, a margem de segurança está muito baixa para esse tipo de empresa, né? Porque a gente está pegando aí o melhor momento, né? A gente está pegando o melhor momento da ação, né? Que está gerando aí um fluxo de caixa livre de 1.600 bi. A gente não sabe como é que vai ser daqui para frente, né? Provavelmente não vai ser esse valor mais. Né? Você pode ver que a dívida líquida, outro ponto importante aqui, ó, a questão da dívida líquida EBITDA, você pode ver que está caindo ao longo do tempo. Né? Então, era uma empresa que era altamente endividada e através você vê que a dívida ela está aumentando, só que o EBITDA cresce muito mais rápido, né, do que a dívida. Ou seja, quando você calcula dívida líquida sobre EBITDA, né, você chega aí na informação, né, no patamar de 2,5, o que já é um patamar considerado saudável, né, pelas classificadoras de risco de crédito, tá? 2,5 para baixo. Então você pode ver que é uma companhia que teve uma evolução monstruosa, né? Saiu lá da merda lá em 2015, 2016 para poder chegar nesse patamar aqui de... Você pega aqui, por exemplo, olha a evolução da receita, né? Olha a evolução do lucro, tudo evoluiu bastante, né? Em termos operacionais. O fluxo de caixa livre é esse aqui, ó. O fluxo de caixa livre chegou um momento aqui que ficou um pouco negativo, né, em 2016, e aí vem evoluindo, né, constantemente. E aí agora a gente sobrou a incerteza, né? Então, por que eu falo que tem que ter muita margem de segurança nesse tipo de negócio? Né? É justamente por isso aqui. Isso aqui, ó, esse patamar. Imagina o seguinte, ó, pô, você tá com uma situação excelente da empresa agora, excelente dentro do que ela consegue entregar, obviamente, né? E você está com a margem de segurança pequena. Qualquer, qualquer coisa que dê errado na economia, isso aqui vai por água abaixo, né? Porque é uma empresa cíclica e altamente impactada por fatores macroeconômicos, tá? Então a gente provavelmente isso aqui não vai existir mais em 2020, né? Ou seja, é óbvio que a gente nunca faz o valuation de uma empresa com base
né, somente do que a empresa está gerando agora na fase ruim. Já mostrei para vocês que não se destrói valor de empresa assim, né, de forma tão fácil, porque a gente, quando calcula o valuation da empresa, a gente está imaginando que a empresa vai gerar um fluxo de caixa livre pelo resto da vida dela, né? E aí, pô, eu nunca poderia falar que ela vai gerar fluxo de caixa livre de 200 milhões por ano, sendo que isso aqui é uma fase horrível que ela está passando, né? Então a gente não pode ser nem, numa empresa dessa, a gente não pode ser nem otimista demais e nem pessimista demais, tem que ter um meio termo aí, né? Então você pode usar até uma faixa de valores, né? Tipo assim, ó, na fase otimista, né, que ela está passando, ela vale tanto, na fase pessimista, ela vale tanto. Então, você pode ver que o spread, né? O spread que você tem de margem de segurança, ele é muito pequeno na atualidade, né? Não me interessando a entrar no empresa dessa aqui. Então, o site fundamentei, né? A gente tem aqui várias observações aqui embaixo, quem quiser ler o que as pessoas falam dessa empresa, a maioria metendo pau, mas é obviamente que a maioria segue a mesma linha de pensamento, né, do criador desse site, né, que cria uma imensa série de critérios para investimento. Eu sou um cara mais que penso, tenho uma cabeça um pouco mais fria, né, e calculista. Eu não vou muito. Eu sou um cara bastante ligado à questão dos números, da capacidade que aquela empresa tem de gerar resultados, né? Eu vou muito um pouco na linha de pensamento também do Peter Lynch, né, que ele fala, é melhor você investir, né, numa boa empresa, desculpa, é melhor você investir numa empresa ruim de um setor bom do que você investir numa empresa de um setor bom, né? É, pô, falei tudo ao contrário, desculpa. É melhor você investir numa empresa que é ruim, mas de um setor bom, do que você investir numa empresa de boa gestão num setor ruim. Né? Por quê? Por que ele fala isso? Porque se isso aqui trata-se de uma empresa boa num setor ruim. Esse tipo de empresa que você tem que tomar muito cuidado, como eu falei. Agora, é, é, tem negócios, cara, que estão num setor que é menos competitivo, o mar é menos sangrento, está menos suscetível, tem mais receita recorrente, está menos suscetível a ciclos econômicos, né? Então, a própria natureza do negócio já facilita que aquele troço vá para frente. Então, por mais que você às vezes não tenha uma gestão excelente, que você lá não coloque 1 milhão de critérios lá, né, no seu, você acaba às vezes excluindo um bom negócio para se investir. Então acho que você não pode ser nem extremista de um lado nem extremista do outro. Então há ocasiões em que você acha excelentes oportunidades, mesmo num setor considerado ruim, entre aspas, como esse aqui, né, quando a ação está muito barata, você pode optar por investir nessa empresa aqui olhando só para o médio prazo, não olhando para o longo prazo, né, e você aproveitar as oportunidades momentâneas, né, ou você pode olhar na visão, somente na visão de sócio, né? Eu sou um cara misto, né? Eu gosto dessa coisa da sociedade, ser sócio de uma empresa e tal, né? Mas a minha carteira de investimento, hoje em dia, ela está muito bem diversificada, né? Então, assim, eu sou um cara meio a meio. Eu sou um cara que gosto dessa ideia, dessa questão de ser sócio, mas eu também olho o mercado financeiro como o mercado financeiro tem que ser olhado, entendeu? Isso aqui são oportunidades de troca de papéis, entendeu? Para aqueles que querem vender. Você tem que entender toda essa dinâmica do mercado. É diferente de você ser empreendedor. Essa ótica de você ser sócio é uma ótica muito da visão empreendedora, né, do negócio e tal. E a visão do mercado financeiro é você simplesmente entender como é que aquela dinâmica funciona e se você for, como eu não acredito em nada de mercado eficiente nem nada, né, você consegue, de certa forma, aproveitar essas ineficiências do mercado. Né? Então, um cara vai estar querendo vender essa ação aqui por 1,50 em algum momento, né? Quando chegou em 2015 vale 1,50. Para você comprar a 1,50, alguém tem que estar querendo vender a 1,50. Você não consegue comprar se ninguém quis vender a 1,50, você está entendendo? Então essa é a dinâmica. Então você aproveitou a oportunidade ali e se não faz sentido, e em algum momento não fizer mais sentido para você continuar com aquele papel na mão, você simplesmente se desfaz, né?
da sua sociedade, você quebra a sociedade lá, né? E não se torna mais sócio dessa empresa e segue sua vida. Quantas startups não são criadas, né, para poder o cara constrói aquilo, o próprio Thales Gomes, né, o cara construiu aquela empresa do Easy Taxi e chegou num determinado momento que ele falou, cara, a história foi linda, foi maravilhosa, chegamos até aqui, mas eu acho que é hora de vender. E o cara foi e vendeu e depois, né, todo mundo sabe que o mar ficou sangrento, chegou o Uber, chegou não sei o que, vários outros aplicativos, né, de mobilidade urbana e arrebentou com o Easy Taxi, né? Um cara saiu na hora. Então, e esse tipo de visão é uma visão mais de mercado financeiro, entendeu? Essa visão que ele teve, né, de vender o negócio. Né? Então, se você se apegar só àquela coisa linda e maravilhosa do empreendedorismo, né, e você é como se você quisesse morrer com a empresa ali, mesmo se está passando por um momento bastante difícil. Então, eu gosto de ser um cara equilibrado, não sou nem uma coisa nem outra, tá? E vamos ver mais um pouquinho do fundamentos. Né? A gente fez uma avaliação com base no fluxo de caixa descontado e agora vamos fazer uma avaliação com base nos múltiplos, né? Você pode ver aqui, ó, o PL 39, né? Isso aí que isso já assusta, né? O preço-lucro 39, pô, vou investir numa empresa que tem preço-lucro 39. Mas, pessoal, quando essa empresa que está dando lucro, porque as margens dela são muito pequenininhas, geralmente o preço-lucro dela vai ser alto mesmo, tá? Por isso que é perigoso você se guiar só pela questão do lucro. Às vezes uma empresa tem um lucro pequeno, mas o fluxo de caixa é absurdo. Você pode ver, ó, vamos lá, vamos pegar aqui. O lucro líquido. O lucro líquido dos últimos 12 meses somou quase 800 milhões de reais. Né? Ou seja, o fluxo de caixa livre gerado por essa companhia é o dobro, em 2019, foi o dobro do lucro líquido dela. Tá? Então, às vezes tem essa distorção muito grande entre o que a empresa, o lucro contábil e o que a empresa consegue gerar, né, de fluxo de caixa livre. Às vezes é uma empresa que não precisa de tanto capex, né? Porque o que é o fluxo de caixa livre? O fluxo de caixa operacional menos o capex. Então, se é aquela tipo de empresa que não precisa de tantos investimentos massivos o tempo inteiro, né, um capex muito alto, às vezes você consegue então gerar um fluxo de caixa livre, né, interessante por causa disso, tá? E fora que esse tipo de empresa aqui tem muita depreciação, né, amortização e depreciação que entra como custo no balanço e no fluxo e só que aquilo dali é despesa não desembolsável, ou seja, não saiu nenhum dinheiro do caixa da empresa, né, para aquela despesa. Então você tem que colocar de volta, né, lá na conta do fluxo de caixa operacional, tá? Então não é interessante você olhar somente para o lucro, você tem que olhar para o sistema como um todo, entender a empresa, o que está por trás dos números e tudo mais. Né? Então, se você já vai para o lucro operacional, aí já muda um pouco de figura. Ó. Enquanto o preço-lucro está 39, o preço-lucro operacional está 14,63. Né? O Enterprise Value EBITDA está 10,58. Né? Então, não são múltiplos assim tão absurdos, né, quando você olha em relação ao preço-lucro, né, que é o único fator aí que está destoando um pouco, né, dos outros indicadores. Você pode ver que as margens são relativamente apertadas, né, mas não olha o ROIC da empresa. Não sei se esses números aqui, tá, pessoal, estão refletindo realmente a realidade da empresa, tá? Mas eu acredito que não, porque aqui está mostrando que o ROIC, né, Return on Invested Capital, está falando que é aproximadamente 7%, ou seja, a gente sabe que a geração de valor de uma empresa é o ROIC menos o custo de capital. Então, se o custo de capital dessa empresa for maior do que 7%, ela está destruindo o valor ao invés de gerar valor, tá? Então, acredito que esse ROIC aqui deve estar errado, tá, pessoal? O ROIC é um cálculo muito suscetível a erro e a maioria dos sites, tá, de investimentos trazem essa informação errada. Tá? Então tome muito cuidado com as informações do ROIC. Tá? E essa empresa está vivendo um momento bom comparado com o que ela pode oferecer. Né? Então acredito que esse ROIC aqui não está refletindo a realidade. Tá? Então, por exemplo, fluxo de caixa aqui, ó, você pode ver ali, ó, o EBITDA da empresa só aumentando, né? Aí a questão do capex e depreciação, capital de giro, que influencia também, né, você pode ver o capital de giro
diminuindo aqui no caso, né? Isso aí influencia positivamente na geração de fluxo de caixa livre também, tá? E o demonstrativo de resultados já mostrei, né? Indicadores fundamentalistas, você pode ver evolução aqui, ó, evolução do retorno sobre capital investido, né? Evolução do retorno sobre patrimônio líquido, que por sinal é bem baixo também. É porque esse tipo de empresa geralmente ela tem um patrimônio grande, né? Porque é uma empresa baseada em muita estrutura física, muito ativo fixo, né? E aí você acaba gerando um pequeno lucro e gera muito fluxo de caixa, como eu falei, mas o lucro contábil mesmo não é tão grande. E aí o ROI, você calcula lucro líquido sobre patrimônio e aí você tem, né, um ROI pequenininho, tá? Esse tipo de empresa aqui também costuma ter um retorno sobre patrimônio líquido pequeno. E aqui tem como a gente usou lá no cálculo, né, 30 bilhões é o valuation dela, é o valor de mercado dela, né, atual, enquanto ela está valendo, mas a gente já viu aí que o valor justo dela, com base em premissas relativamente otimistas, né, considerando o melhor fluxo de caixa histórico dela que ela gerou até hoje, a gente chegou num valuation de 35 bilhões, o que daria uma margem de segurança muito pequenininha. Então, eu sinceramente eu não estaria fora com certeza dessa empresa aqui, não investiria mesmo, né? Nem se ela caísse. Ela chegou a cair para algo em torno de, nos últimos tempos, ela deu uma caída maior, né? Ela deu uma queda aqui até. Ela deu uma queda aqui até na faixa de 14, né? Nem assim eu entraria. Nem nesse patamar, né, eu entraria também nesse tipo de empresa aqui, né? Ainda mais os riscos que estamos correndo, né, pensando a curto prazo, os riscos que nós estamos correndo na economia global. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado aí da análise da Rumo, tá? Um abraço aí e até a próxima.